A excelentíssima promotora de justiça e minha noiva, doutora Maria Constância, minha companheira de concurso. Nós passamos no concurso juntos e obrigado pelo convite, por ter dado essa oportunidade de trazer algumas palavras aqui para vocês. Bom, o que eu vou dizer aqui para vocês, eu vou tentar fazer o famoso discurso mini-saia, né? Que ele é curto, mas suficiente para tampar o necessário. Então, continuando aqui o que a doutora Maria Constância trouxe para nós, e gostaria já de parabenizá-la pela sua excelente palestra, né, dos dados técnicos que você trouxe aqui para nós hoje. Fico muito orgulhoso, né, também sou suspeito para falar, mas inicialmente eu gostaria de dizer que a corrupção é algo cultural aqui no Brasil, né? Infelizmente, a corrupção não foi inventada aqui, né? Eu sempre digo que a corrupção não foi inventada no Brasil. Muitos acreditam que ela foi inventada aqui, mas não foi. Mas a impunidade é uma coisa bem brasileira, sabe? Que tem ficado bem claro para mim isso ultimamente. Mas algo está mudando. Com relação à análise do termo corrupção, a Maria já trouxe aqui algo para nós. Mas corrupção vem do latim corruptus, despedaçado, algo apodrecido, né? É o ato de se corromper, ou seja, de obter vantagem indevida. E aqui eu vou dizer um pouco sobre corrupção, sobre o aspecto moral mais geral do que especificamente técnico do jurídico, né? Mas algo da nossa conduta do dia a dia. Bom, diz-se então a corrupção: obter vantagem indevida, seja por ação ou omissão, observando-se a satisfação de benefício próprio a despeito do bem comum. A despeito do bem comum, senhoras e senhores. Pois bem, essas três formas, o abuso, a omissão e o desvio, são algumas das formas de corrupção que nós temos genericamente falando. E aqui, primeiro, o abuso é tido como normal pela sociedade brasileira hierarquizada. Muitas vezes a gente diz do abuso como aquele exemplo: você sabe com quem está falando? Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Não é mesmo? Omitir-se, como também trouxe aqui a doutora Maria Constância, é deixar de fazer algo ou dizer algo que deveria fazer, deixando certo problema seguir ininterrupto. Todo brasileiro se omite, senhoras e senhores. Todo brasileiro se omite. E a sociedade possui uma grande responsabilidade nesse aspecto aqui, né? A omissão. Precisamos ser mais corajosos. A terceiro aspecto seria o desvio, que também está relacionado ao abuso, né? Em partes. Quando, devido à função ou recurso, né, ocorre um desvio, né? Esse desvio, seja ele público ou privado, é feito por aqueles que administram para se beneficiarem. É como um administrador que desvia o patrimônio daquilo que administra para si, ou político que dá cargo de confiança para os seus parentes. Muito se analisa, senhoras e senhores, a corrupção praticada por políticos, né? E eu vou trazer aqui alguns números para vocês. 81% dos brasileiros acreditam que os partidos políticos e seus representantes são extremamente corruptos. No último ranking da corrupção, organizado pela Transparência Internacional e divulgado em dezembro do ano de 2014, entre 175 países, senhoras e senhores, o Brasil aparece na 69ª posição. A Dinamarca, por exemplo, é considerado nessa tabela que foi feita aqui, nesse ranking, é considerado o país menos corrupto. E por que é o país menos corrupto? São diversos aspectos reunidos naquele país que auxiliam ele a estar no topo da lista dos países que tem menos corrupção. Eles têm um forte Estado de Direito concreto, apoio à sociedade civil organizada e regras claras de conduta para as pessoas que ocupam cargos públicos. Pois bem, dentre outras questões que nós trataremos, mas eu gostaria de trazer aqui
uma pesquisa feita por um professor dinamarquês, que eu não vou me arriscar a tentar falar o nome dele, mas ele é especialista em corrupção e publicou um livro chamado Trust, onde demonstra, né, como na Dinamarca a confiança social é alta. Essa pesquisa é de 2005 e foi realizada em 86 países. Confiança entre as pessoas. Na Dinamarca, senhoras e senhores, 78% das pessoas disseram que confiam no outro. Ou seja, 3 a cada 4 pessoas. O Brasil aparece no final da lista. Não poderia ser diferente. 10% dos entrevistados disseram que confiam nas outras. Ou seja, 1 a cada 20 pessoas, né, confia na outra, no próximo. Seria como se eu, por exemplo, não estivesse confiando e guardasse meu celular aqui no meu bolso. Hoje eu vou dormir no sofá por causa da brincadeira, mas... Temos como modificar essa perspectiva, senhoras e senhores? Nós temos sim. A corrupção na política pode ser inibida. Como? Como a gente pode fazer isso? Punindo de maneira eficaz quem pratica atos de corrupção, quem pratica atos de improbidade, né? Mantendo o cerco na fiscalização com o auxílio da população, que, como eu disse anteriormente, possui enorme responsabilidade. Possui responsabilidade, sim. Nós precisamos chamar para nós a responsabilidade de auxiliar os órgãos na fiscalização. Para se ter uma ideia, senhoras e senhores, na Dinamarca, a lei de acesso à informação tem mais de 200 anos. Ou seja, ela já está em vigor há mais de 200 anos. No Brasil, ela está aí desde 2011, de uma maneira que efetivamente pode funcionar. Então aí nós já vemos quanto nós temos pela frente no aspecto de acesso à informação. E por que o acesso à informação é importante, senhoras e senhores? Porque quando cada um tiver a responsabilidade de fiscalizar e de trazer para as autoridades competentes algo de errado que está acontecendo, mais as pessoas, os oportunistas, ficarão inibidos de praticar atos de corrupção. Nós temos meios eficazes de combate à corrupção: tribunais de contas, controladorias, Ministério Público, a Polícia Federal, né? São meios que nós temos a possibilidade, sim. Por enquanto, e hoje nós estamos vendo uma mudança de perspectiva com a Lava Jato, por exemplo. O Mensalão foi um outro processo também de magnitude ímpar, que nos trouxe a esperança e uma luz no fim do túnel, senhoras e senhores. Bom, precisamos de uma punição eficaz, porque aí a sensação de impunidade da população irá diminuir. A confiança da população nas instituições irá aumentar, e com a democracia mais concreta, com certeza nós teremos maior efetividade e diminuição nos índices de corrupção. O sistema é bom, senhoras e senhores. A gente tem que melhorar. As 10 medidas, por exemplo, são algumas do que nós podemos trazer. Passamos hoje por momentos difíceis. Nunca antes na história do país nós tivemos uma operação como a Operação Lava Jato. Senhoras e senhores, não sei se vocês sabem, mas a investigação dá muito trabalho, é árduo. Quem trabalha aqui na promotoria, nós temos aqui estagiários, servidores que trabalham com a Maria Constância e sabem, e eu posso atestar para vocês também, investigação dá muito trabalho. Quando vocês veem uma pessoa presa, não começou há 2 dias atrás a investigação, não. Foram feitas oitivas, foram feitas inspeções, perícias. Não tem como uma prisão surgir do nada, senhoras e senhores. Uma punição não surge do nada, né? E hoje a gente vê essa mudança de perspectiva, porque pessoas que antes eram intocáveis estão sendo alcançadas, e isso está incomodando muita gente. Com certeza está incomodando muita gente. Por isso os ataques gratuitos a quem está incomodando, que é o Ministério Público e o Poder Judiciário. O Ministério Público e o Poder Judiciário hoje estão sendo atacados de maneira gratuita, senhoras e senhores, porque nós só estamos trabalhando.
Só estamos fazendo o que tem que ser feito. É só isso, senhoras e senhores. Muitas vezes a gente vê que, em razão de estarmos incomodando, os congressistas hoje, senhoras e senhores, essa semana a gente viu a tentativa de incluir a anistia ao Caixa 2 de maneira sorrateira em um projeto das 10 medidas contra a corrupção. Olhem só. Os congressistas trazem, então, nós estamos colocando em pauta as 10 medidas contra a corrupção, mas colocam ali no meio a anistia do Caixa 2, e sabe o que vai acontecer? Isso não está sendo divulgado pela mídia. 95% dos crimes da Operação Lava Jato irão por água abaixo, serão perdoados. As pessoas que estão envolvidas serão anistiadas. A anistia quer dizer extinção da punibilidade. As pessoas não vão responder por nada, senhoras e senhores. É isso que eles estão tentando fazer. Votaram com urgência. O relatório do projeto das 10 medidas foi concluído a 1h da manhã. E no outro dia, no mesmo dia, aliás, já foi colocado em pauta para julgamento. Vários deputados sequer tiveram acesso ao texto de lei. Imaginem como uma lei dessa pode chegar a ser aprovada, senhoras e senhores, sem discussão, sem participação do povo. Onde está a democracia? O que está acontecendo? Nós passamos por momentos difíceis. Como a democracia pode funcionar assim, senhoras e senhores? A corrupção hoje, infelizmente, e isso, a nossa sociedade é reflexo disso, está na veia do povo brasileiro. A corrupção é algo cultural aqui no Brasil, né? Muitas vezes, quem aqui não teve a oportunidade de tirar uma fotocópia na empresa e ter ali, se beneficiar com 50 centavos? Quem não teve a oportunidade de pegar uma nota com um valor maior na hora do almoço, de R$25 da empresa, e achar que está saindo bem e furtar ali da empresa, subtrair da empresa esses R$25? Quem não teve a oportunidade de, ao invés de pagar R$250 na Escato, fazer o Sky Gato, colocar em casa e subtrair ali da empresa, da Sky, os R$250? Quem não teve a oportunidade de instalar um Windows craqueado e deixar de pagar R$469 para a Microsoft? Enfim, senhoras e senhores, se um político chegar ao poder e cair no colo dele a oportunidade de desviar um milhão de reais, por que não vai fazer? Os políticos corruptos de hoje, senhoras e senhores, foram os oportunistas de ontem. Por isso que a doutora Maria Constância trouxe aqui sobre a teoria das janelas quebradas, é algo de extrema importância, assim como o segundo pressuposto que ela trouxe também no que ela disse aqui na palestra: investimento em educação e também inserção de moral e ética, além de civilidade nas escolas, é fundamental, senhoras e senhores. A corrupção é algo cultural, é algo normal, é algo tolerável. Nós não podemos tolerar. Até um bebê comete atos de corrupção. Olha só, a criança, quando ela está ali no seu desenvolvimento, ela percebe que quando ela chora, a mãe dá comida. E ela percebe que aquele choro também pode servir para outras coisas. Quando ela está fazendo mãe, começa a chorar por qualquer coisa. Ela consegue o que ela quer desse jeito. Então a criança vai crescendo e ela vê como ela vai crescer. Ela cresce com o exemplo de quem ela está próximo dela. Quem é o exemplo dela ali dentro de casa? Os pais. E se você comete pequenos atos de corrupção dentro de casa, o seu filho vai achar aquilo normal também. Por isso que a corrupção é algo que está na cultura do povo brasileiro. E isso tem que mudar. Isso pode ser modificado. A consciência com relação ao meio ambiente é algo que, para mim, é um exemplo claro e clássico. Muitos de vocês aqui já devem ter, quem tem filhos, já deve ter tido a atenção chamada pelo filho ao jogar, por exemplo, um papel na rua. Oh, minha mãe, não faça isso, a senhora está poluindo o meio ambiente. Quer dizer, a educação, ela começa na base.
Os jovens hoje também são muito responsáveis. E nunca é tarde para mudar, senhoras e senhores. Algo que a gente sempre fez, a gente pode deixar de fazer hoje. A gente precisa ser, senhoras e senhores, a mudança que nós queremos ver. O dia que o povo brasileiro tiver consciência disso, nós vamos mudar o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. O dia que nós deixarmos de puxar a televisão a gato, o dia que a gente deixar de fraudar um imposto de renda para pagar menos impostos, o dia que a gente deixar de jogar lixo irregularmente e depois reclamar da rede de esgoto, o dia que a gente deixar de pagar por um atestado médico só para faltar no trabalho, o dia que a gente viajar pela empresa e fraudar as notas fiscais, um dia que a gente parar de fingir que está dormindo para não dar lugar a uma pessoa idosa dentro do ônibus, aí, gente, aí nós vamos conseguir mudar, não tenho dúvida disso. O povo brasileiro é guerreiro. Sempre nós tivemos confrontos internos, lutamos contra o Império Português, guerras civis internas como a cabanagem, balaiada, farrapos, Guerra do Paraguai e do Uruguai, tempos difíceis também durante a ditadura militar, movimento das diretas já, onde conquistamos o direito de escolher os nossos representantes de maneira direta, e não estamos sabendo utilizar esse direito nos dias de hoje, senhoras e senhores. Manifestações sobre os 25 centavos. Vamos lutar, senhoras e senhores, não vamos deixar o país afundar. A PEC 37, que tirava os poderes de investigação do Ministério Público, já estava ganha, ela já seria aprovada dentro do Congresso, e só não foi aprovada em razão do apoio popular que o Ministério Público teve da população. Nós tivemos um apoio de toda a comunidade enorme, nós tivemos um apoio muito grande, e os congressistas, em razão disso, não aprovaram aquela emenda constitucional. E eu não tenho dúvidas em dizer que essa lei de abuso de autoridade que está aí tem o mesmo viés de vingança contra o Ministério Público e contra o Poder Judiciário, que estão tomando atitude contra pessoas que estão fazendo algo errado, pessoas que estão corrompendo, pessoas ímprobas, que estão lá no Congresso Nacional fazendo o que estão fazendo e tentando passar sorrateiramente esta lei que vai nos impedir de trabalhar, senhoras e senhores, que vai nos impedir de trabalhar. E se a população deixar, eles fazem. Na Itália, a Operação Mãos Limpas foi derrubada pelo governo, senhoras e senhores, assim como eles estão querendo fazer com a Lava Jato, mas a população não pode permitir isso. E eu chamo vocês, nós somos corajosos, algo está errado, senhoras e senhores, nós temos que mudar e temos que exigir dos nossos representantes que eles nos respeitem. E eu falo aqui também, não só como promotor de justiça, mas como cidadão que sou. Hoje, vendo o povo brasileiro como verdadeiros cordeiros na mão dos políticos, eu trago aqui uma frase de Robin Hood, que ele trouxe na época da tirania, quando o rei João Sem Terra, antes da promulgação da Carta Magna: resistam, lutem, e lutem novamente, até que cordeiros virem leões. Boa noite a todos.